Corinthians, o Timão estreia no Paulista, domingo, contra o São Caetano, na Arena de Itaquera. Hoje teve coletiva do técnico Fábio Carilli. E quem nos conta o que rolou no clube é o repórter Jonas Campos. Boa noite, Jonão! Oi, Michele, muito boa noite para você, para todo mundo que está ligado no Gazeta Esportiva. É isso, mais um dia movimentado aqui no Corinthians, com entrevista coletiva do professor Fábio Carilli, que está ali, ó, no campo lá do fundo aqui do CT Joaquim Grava, trabalhando bola parada com a equipe titular já confirmada para encarar o São Caetano na estreia do Campeonato Paulista. É domingo, 5 da tarde, na Arena de Itaquera. O Corinthians vai para o jogo com o Cássio no gol, Fagner, Marlon Henrique e Danilo Avelar, meio campo com o Richard e Ramiro confirmado nessa equipe titular. O Ramiro, que não havia treinado ontem, hoje trabalhou normalmente, está confirmado. Numa ponta o André Luiz, na outra ponta o Sornosa, o Jadson na armação das jogadas e lá na frente o centroavante Gustavo. Falando em centroavante, principal novidade do dia hoje aqui no CT Joaquim Grava, presença do centroavante argentino Mauro Bocelli, de 33 anos. Ele já havia se apresentado aqui no CT Joaquim Grava, mas depois foi ao México resolver aí questões pessoais, se despedir da galera do León, clube que defendeu, marcando inúmeros gols, e hoje fazendo sua primeira aparição, sua primeira participação aqui com os demais companheiros, treinando com bola, treinou aí finalizações, mostrou que está com o pé afiado aí Mauro Bocelli, que vem para brigar por uma vaga, uma das principais contratações do Corinthians para essa temporada de 2019. Falando do Fábio Carilli, que hoje concedeu entrevista coletiva, o treinador corintiano respondeu a respeito da lista de inscritos do Campeonato Paulista, né? O Corinthians enviou uma lista com 19 nomes dos 26 que eram possíveis para serem inscritos nessa primeira versão da lista, e alguns jogadores não participaram dessa lista, não estão presentes nessa lista. Isso gerou uma certa polêmica. Temos aí nomes como o próprio Bocelli e o Manuel, esses vão entrar na lista. Tem também jogadores que estão no departamento médico, como Gabriel, René Júnior, Cleison e o Sérgio Dias, e duas ausências que geraram certa polêmica. Roger, centroavante, não faz parte da lista, e também o Douglas, volante, que iniciou a temporada trabalhando na lateral esquerda, também não fazendo parte dessa lista. O Fábio Carilli esclareceu a ausência desses dois jogadores. Começando pelo Roger, né, tivemos uma conversa com ele, um jogador já com 34 anos, e que hoje, tendo um coletivo normal, você acaba treinando com o Gustavo e Bocelli e ele ficaria fora de um coletivo. Eu acho que isso para um atleta da idade dele assim não fica legal, acho que é um desrespeito, né? A conversa aconteceu com ele, ele entendeu dessa forma também, então não foi inscrito. Do Douglas surgiu de última hora uma possibilidade de uma negociação, então a gente resolveu segurar também e esperar as próximas horas, os próximos dias, para ver se isso vai se encaminhar. Olha, essa lista então ainda tem 7 vagas. Isso também faz parte de uma estratégia do Corinthians, que ainda espera por eventuais reforços, e aí eu me refiro a 2 jogadores que vêm sendo monitorados de perto pela diretoria corintiana. A gente já sabe, o Wagner Love, atacante, está no Besiktas da Turquia, tentando se desvincular do clube turco para, quem sabe, retornar ao Corinthians, e o Guilherme Arana, que está no Sevilha da Espanha. A situação do Arana nada definido por enquanto. O Sevilha não topa emprestar o Arana ao Corinthians, apenas opção de compra. O Corinthians topa comprar o Arana, falou que topa fechar negócio desde que o clube espanhol parcele aí o valor que ultrapassa os 20 milhões de reais, até porque o Corinthians projeta retorno do Arana, acredita num bom retorno dele. Caso ele venha para o Corinthians, ele pode inclusive ser vendido futuramente por ser um jogador bastante jovem. O Corinthians segue monitorando de perto, mas nada de empréstimo, apenas trabalhando com a possibilidade de compra do lateral esquerdo Guilherme Arana. O Fábio Carilli foi perguntado sobre esses 2 nomes. Sobre Wagner Love, muito interessante, ele falou que caso o Love venha para o Corinthians, ele espera usar o Love, pode ser utilizado em mais de uma função. Então a gente ouve agora o Carilli falando sobre o Wagner Love e também sobre o Guilherme Arana. O Carilli admitiu que tem bastante contato com o Arana, mas que nesse período de negociações entre o lateral e o Corinthians, ele acabou não conversando muito com o jogador. Vamos ouvir o treinador corintiano. E falar com o Arana, nesses últimos dias eu não falei, né, mas sempre falo
com os jogadores daqui da época de auxiliar, falo com o Renato Augusto, falo com o Paulinho, falo com o Gil, Felipe Zagueiro, enfim, tenho esse contato com eles, né, e com a Arana também, que passamos aqui 5 anos juntos, 4 anos juntos fora, o que eu acompanhei ele na base, né? Então é um amigo, um menino que eu respeito muito, que já tem uma personalidade muito grande apesar da idade, mas esses últimos dias com a possibilidade de volta eu evito falar, até mesmo porque ele sabe do carinho que eu tenho por ele, ele sabe o quanto ele pode acrescentar para o nosso time, como pode acrescentar para qualquer equipe também, mas nesse momento e nessa situação eu evito falar. A respeito do Love, para mim ele faz 4 funções, tá? É um cara com 34 anos e que tem um biotipo assim legal, vai jogar fácil até 37, 38, 39, então ele pode jogar de 9, pode jogar atrás de 9 e pode jogar dos lados, só para ficar mais fácil, o exemplo que eu vou dar, como jogava Jorge Henrique e Emerson, ele sempre de um lado mais agudo, então eu vejo ele nessas funções, tá? Olha, fora das 4 linhas as coisas caminham bem para o Corinthians. Um dia depois de anunciar o patrocínio Master com o Banco BMG, o Timão voltou a anunciar uma nova parceria, a renovação, na verdade, por 1 ano, contrato de mais 1 ano com a Positivo, empresa do ramo de informática. Então, no momento, o Corinthians tem 5 anunciantes no uniforme do clube. Essa soma de todos os anunciantes, a soma dos contratos, gerará ao Corinthians, no fim do ano, um lucro de 45 milhões de reais nesse ano de 2019, já superando, inclusive, a expectativa que era prevista no início da temporada. O Corinthians, então, correndo atrás muito bem no ramo dos negócios. Mas, olha, a gente teve até uma pergunta curiosa do nosso repórter do site gazetesportiva.com, Thiago Salazar, para o diretor de marketing do Corinthians, Luiz Paulo Rosenberg, perguntando se esses anunciantes teriam alguma relação com o tal dos name rights da Arena de Itaquera. A gente ouve agora a explicação, a resposta do diretor de marketing do Timão, Luiz Paulo Rosenberg. Name right é a propriedade mais difícil que existe de vender, não só pelo valor, mas principalmente pelo tempo de duração. E você assumir um compromisso com um clube de futebol no Brasil por 20 anos é algo muito mais, vamos dizer, relevante na decisão de uma multinacional, de uma empresa de capital aberto nacional, do que o valor em si. Então, o que eu posso te dizer é o seguinte, nós estamos com negociações com várias empresas, posso adiantar que a maioria é do exterior. A Arena do Corinthians é o melhor patrimônio de marketing que existe no país. É uma coisa tão exótica, tão monumental, você no meio da Zona Leste sair com o melhor estádio da América Latina, que para uma empresa que é muito grande no mundo, mas que não tem presença marcante no Brasil, ele entrar com o name right dá uma projeção em que ele ganha, digamos, 15% do mercado num tempo de 1 ano, quando se ele viesse sem isso, ele levaria uns 4. Mas, você me pergunta assim, você tem alguma agulha? Não, uma bala na agulha? Não tenho, não. São negociações em que ainda estão no plano conceitual, o que eu dou, o que eu recebo, quais são meus riscos, sem entrar ainda na discussão de valores. Aí o Rosenberg admitindo que existem negociações, mas negando qualquer relação dos anunciantes atuais com o famoso name rights da Arena de Itaquera. Corinthians volta a treinar amanhã aqui no CT Joaquim Grava, treino fechado na parte da manhã e no domingão tem estreia no Campeonato Paulista, eu repito, é 5 da tarde na Arena de Itaquera. A torcida também poderá acompanhar a apresentação na Arena do atacante Mauro Bocelli, que, como eu já disse, treinou por aqui, chega ao Timão, é mais uma temporada se iniciando e a estreia no Paulistão neste domingo contra o Azulão. Eu volto com vocês, Michele. Valeu, Jonazinho, que parece que está chegando por aí, além do Bocelli, essa chuva, né? Você viu como está cinza ali atrás do Jonas? Sim, ai, tá meu feio. Deus do céu, coitado. Bom, sobre o Corinthians, o naming rights, tudo bem, eu não sou especialista de marketing, o Rosenberg é, mas ainda assim, eu acho que quando fala, é muito difícil você fazer uma tratativa num projeto como esse, que envolve um tempo muito grande, 20 anos, o Corinthians, quando a instituição é forte, e o Corinthians tem tudo para ser forte, tem credibilidade, as empresas conseguem visualizar de médio e longo prazo e fazer uma aposta.
Então eu acho que isso depende muito mais do Corinthians se solidificar como instituição, como um clube sério, que garanta a confiança ao investidor, do que qualquer outra coisa. A gente está falando de uma questão de credibilidade. E o Corinthians é uma nação. Então tem que ser tratado como tal. E se for tratado como tal, aí vai gerar muito mais confiança, né, Flávio? Tá certo. Eu queria falar um pouquinho sobre essa coisa dos jogadores que perdem a oportunidade. No caso do Roger, né? O Roger está fora da lista, né? O Bocelli vai entrar, vai jogar, é bom jogador, fazer gol, tudo indica que vai dar certo. Mas o Roger realmente não jogou bem o ano passado. O próprio Jonathan, que é fraquinho mesmo. Mas o time do Corinthians era muito ruim também, né? Isso é um pepino. Às vezes você está no lugar errado na hora errada. Será que alguém daria certo com aquele time do Corinthians, que era muito ruim, que não atacava, o Jair só defendia? Enfim, deu azar. Onde o Roger passou, ele fez gol. Onde ele passou e chegou no Corinthians, ele micou de uma maneira absurda. Coisas que acontecem, né? Mas o momento acho que é outro. O Corinthians mais positivo, vem forte mais um ano.